Olá, encantadores, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Juliana Gray, e sempre vivi em uma pequena cidade na Itália, onde o som do mar e da água me acompanhavam em cada passo. Desde criança, eu fui apaixonada pela água. Nada se comparava à sensação de estar submersa, com o mundo lá fora desaparecendo enquanto eu flutuava, como se estivesse em outro universo. Eu tinha uma conexão com a água que ninguém parecia entender, mas isso nunca me incomodou. Eu sabia que ela sempre me aceitaria como eu era. Foi em um desses momentos mágicos que conheci Johnny. Ele estava lá, ao meu lado, nas aulas de natação. Desde o início, havia algo nele que me atraía. Ele tinha uma paciência imensa, mais do que qualquer um dos professores. Me ensinava, me corrigia, me incentivava, como se acreditasse mais em mim do que eu mesma acreditava. Com o tempo, eu o conheci melhor. Johnny era um homem simples, mas com um coração grandioso. Ele era químico, uma profissão que ele amava desde criança, e eu ouvia falar disso com tanta paixão. A química não era apenas uma carreira para ele, já era uma extensão de sua essência. Ele falava sobre os elementos, as reações, o comportamento das substâncias, como se estivesse falando sobre o próprio universo. A nossa conexão foi imediata, e juntos, construímos um relacionamento forte, baseado em admiração, respeito e, claro, nossa paixão pela natação. Era um amor simples, mas tão profundo. Eu me sentia completa com ele, e, à medida que o tempo passava, sabia que Johnny era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. No entanto, há coisas que não podemos prever, e a minha felicidade começou a ser ameaçada por algo que eu jamais imaginei. Quando o conheci, Johnny me falou sobre a sua família, mas ele nunca mencionou o peso que ela teria sobre nós. Ele sempre dizia que amava a família dele, mas com um tom de desgosto, algo que me intrigava, mas eu não sabia como perguntar. Aconteceu quando ele me convidou para um almoço com a sua família. Eu, empolgada com o avanço do nosso relacionamento, aceitei sem hesitar. O que aconteceu nesse almoço mudaria minha vida para sempre. Chegamos à casa deles, uma mansão imponente, longe do estilo simples e acolhedor de Johnny. Tudo era grande demais, como se o luxo tivesse sido projetado para engolir qualquer traço de humanidade. A mãe de Johnny, uma mulher com um sorriso frio, me olhou como se eu fosse uma intrusa. O pai, um homem rígido e distante, não fez questão de esconder o desdém em seus olhos. E os irmãos? Os irmãos de Johnny estavam mais interessados em me julgar do que em me conhecer. Eu nunca me senti tão fora de lugar. O almoço começou de maneira constrangedora. Perguntas sobre minha vida, meu trabalho, minha origem. Tudo era um interrogatório disfarçado de curiosidade. Eu podia sentir o peso das expectativas sobre mim, mas o pior foi quando, no meio da conversa, a mãe de Johnny me disse com um sorriso forçado: "Você deve estar muito orgulhosa de ter conquistado o coração de Johnny. Afinal, não é todo dia que uma mulher tem a sorte de casar com um homem de sucesso, não é?" Eu congelei. As palavras da mãe de Johnny, pesadas e cruéis, caíram sobre mim como uma bomba. Ela não via Johnny como uma pessoa, mas como um prêmio, como uma propriedade. Ela me via como uma jogadora tentando ganhar algo, e não como alguém que amava o seu filho com todo o coração. Eu olhei para Johnny, buscando algum sinal de apoio, mas ele estava ali, quieto, como se tudo aquilo fosse normal. Eu não sabia o que fazer, então apenas respirei fundo e continuei com o almoço, tentando manter a compostura. Mas isso era apenas o começo. Quando o almoço terminou e começamos a nos despedir, a irmã de Johnny se aproximou de mim, com um sorriso torto no rosto, e disse: "Você realmente acha que vai conseguir segurá-lo? Ele merece mais do que você pode oferecer. Nós sabemos o que ele precisa." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que eles viam em Johnny não era a pessoa maravilhosa que eu conhecia, mas um objeto a ser disputado, um troféu a ser mantido no alto. Naquela noite, Johnny tentou se desculpar, dizendo que sua família era complicada, mas suas palavras soaram vazias. Ele não entendia, não via o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Eu comecei a me sentir perdida. Como alguém que eu amava tanto, que eu respeitava tanto,
podia ignorar o que sua família estava fazendo? Como ele podia ser tão cego para tudo isso? Na manhã seguinte, um novo evento aconteceu que me fez perceber que eu estava em uma situação muito mais complicada do que imaginava. Johnny me pediu para acompanhá-lo em um evento de negócios, uma reunião importante para sua empresa. Achei que seria uma oportunidade de mostrar o quanto eu o apoiava, mas ao chegar lá, percebi que sua família estava novamente por trás de tudo. Eles não estavam ali apenas para ver o sucesso de Johnny, mas para controlá-lo, manipulá-lo, como se ele fosse um peão em um jogo de xadrez. Johnny se afastou de mim, mais uma vez. Eu não sabia mais se ele estava apenas tentando agradar a família dele ou se, no fundo, ele tinha se perdido em suas próprias ambições. A dor de ver o homem que eu amava sendo engolido por essa pressão imensa foi quase insuportável. Eu sabia que algo precisava mudar, mas eu não sabia por onde começar. O amor que eu sentia por Johnny estava começando a ser corroído pela interferência de sua família, e a cada dia eu sentia que estava perdendo a pessoa que eu mais amava. Ainda assim, eu me recusava a desistir. Eu precisava lutar por nós, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família de Johnny, que parecia determinada a destruir tudo o que tínhamos. Eu estava disposta a descobrir até onde eu conseguiria ir para salvá-lo, e a mim mesma. O ambiente estava pesado naquela reunião, e a tensão crescia a cada minuto. Johnny e eu, no meio de todo o brilho e luxo daquela festa, éramos como duas peças desconectadas de um quebra-cabeça, tentávamos, com todas as nossas forças, dar algum significado àquele cenário absurdo. Mas eu já começava a entender que havia mais do que apenas uma festa acontecendo ali. Aquela disputa entre os irmãos, apoiada pelos pais, estava prestes a explodir em nossa frente. Foi quando a irmã de Johnny entrou com aquele rapaz, charmoso e elegante, que minha percepção virou de cabeça para baixo. Ela sempre teve uma necessidade absurda de se destacar, de ser a estrela da família, e eu sabia que sua chegada não era apenas para uma simples apresentação de namorado. Era uma estratégia, um movimento no jogo de poder que ela jogava com Johnny. Ela anunciou o rapaz com um sorriso orgulhoso e se virou para os pais, que aplaudiram com entusiasmo. Os pais dela, aqueles mesmos pais que mal falavam com Johnny, a abraçaram como se ela fosse uma campeã. Ótima escolha, pelo menos você tem bom gosto, disseram com uma arrogância que me fez sentir um nó na garganta. Naquele momento, tudo fez sentido. O quanto Johnny sempre foi desvalorizado naquela família. Ele era o químico, o gênio por trás do sucesso da empresa, o responsável por todo o patrimônio que eles desfrutavam, mas ele nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Pelo contrário, era constantemente rebaixado, como se fosse apenas um meio para que os outros brilhassem. Sua irmã, uma arquiteta, era a queridinha da família, sempre recebendo elogios, enquanto Johnny, o verdadeiro pilar da família, passava despercebido. Foi quando ela, com aqueles sorrisos satisfeitos, anunciou que tinha comprado uma casa maravilhosa na praia para os pais deles. Aquelas palavras saíram de sua boca como se estivesse jogando uma pedra em Johnny, tentando mostrar que ela tinha mais capacidade que ele. Parabenizei-a sem saber o que mais fazer, mas os pais dela aplaudiram a decisão como se ela tivesse feito algo digno de um prêmio Nobel. Ela sabe muito bem o que os nossos gostos são, disseram. Eu estava começando a entender que aquela competição não era apenas sobre dinheiro ou status, era sobre poder, controle, e principalmente, ego. Johnny, visivelmente incomodado, foi rápido em abraçar sua irmã e parabenizá-la. Mas a irmã dele não se contentou. Ela, com uma risada sarcástica, disse: "Quem sabe um dia vocês vão até lá na nossa casa, se forem convidados, é claro." Aquelas palavras cortaram como uma faca, e Johnny, para minha surpresa, respondeu com calma, mas com firmeza: "Não tem problema se formos convidados ou não. Não vejo problema nisso." Mas ele estava apenas começando a mostrar quem ele realmente era. Eu o segurei pela mão, tentando impedir o que parecia uma tempestade iminente, mas ele, com os olhos fixos na irmã, disse: "Eu já passei anos dedicados a essa família. Agora, o que importa é a minha futura esposa. E vou dedicar minha vida a ela." Eu não pude acreditar no que ouvi, minhas mãos tremeram e meus olhos brilharam. Ele falou na frente de todos, e,
por um momento, a sala ficou em silêncio. Aquela declaração, tão simples e tão cheia de verdade, foi como um raio de luz em meio à escuridão. Mas o que aconteceu depois não foi nada bonito. Os pais de Johnny ficaram completamente indignados, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Como assim? Vocês são muito novos para casar, eles dispararam, e foi como se aquelas palavras não tivessem significado algum para Johnny. Ele olhou diretamente nos olhos deles e respondeu, com a maior sinceridade: eu vou casar com ela sim, custe o que custar. Eu podia ver a raiva tomando conta dos pais de Johnny, mas ao mesmo tempo, senti um calor estranho se espalhando por mim. Ele estava pronto para lutar por nós, para se colocar em primeiro lugar. Era como se, finalmente, ele tivesse decidido que não iria mais ser o fantasma naquela casa, que não iria mais se submeter ao controle daquela família. E, naquele instante, eu soube que tudo o que ele dizia era a mais pura verdade. Ele me amava, e nada mais importava. Mas a minha felicidade não duraria muito. A tensão na sala se transformou em um grito abafado, uma sensação de fim iminente. Eu sabia que ali não era só uma disputa de irmãos, mas uma batalha pela liberdade. A liberdade de ser quem éramos, de viver o nosso amor sem as amarras de uma família que nunca o entendeu. E foi naquele instante que tudo dentro de mim mudou. Eu sabia que Johnny tinha feito sua escolha. Mas será que eu conseguiria seguir com ele, enfrentando tudo o que estava por vir? Aquelas palavras de Johnny ficaram ecoando na minha mente durante toda a noite. Eu vou casar com você, sim, ele disse com tanta convicção, que até parecia que o destino já estava traçado. Eu, por um lado, ainda tentava digerir a intensidade daquela declaração. Nunca imaginei que ele fosse se opor de forma tão direta aos próprios pais e à sua irmã. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim despertava uma esperança, uma chama que começava a crescer a cada palavra que ele dizia. Quando ele me chamou para ir à casa da praia da irmã dele, Celina, não sabia o que esperar. Johnny sempre falava dela como se ela fosse um ser quase perfeito aos olhos de seus pais, a filha que eles sempre colocaram em um pedestal. Mas agora, eu percebia que, por trás de todo aquele brilho, havia uma competição cruel. Aquele gesto de ela comprar uma casa melhor para os pais era mais uma das suas formas de afirmar sua superioridade, de mostrar que ela era a filha favorita, a que sempre fazia tudo certo, enquanto Johnny, com todo seu sucesso, era constantemente desvalorizado. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que seria uma viagem decisiva para entender o que realmente estava em jogo naquela família. Quando chegamos à casa da praia, a sensação de estar em um lugar construído para impressionar foi imediata. A mansão era grande, luxuosa, e, mais uma vez, parecia que tudo ali estava a serviço do ego de Celina. As paredes gritam a sua presença, como se ela quisesse que todos soubessem que a vitória estava ao seu lado. Você não conhece minha irmã, Johnny disse, quase rindo de maneira irônica. Eu sabia que ele tentava tirar o peso da situação, mas eu podia ver nos seus olhos que ele estava, na verdade, se preparando para mais uma batalha. Tudo o que ela faz é para disputar. Ela precisa sempre estar um passo à frente, para ser a melhor. Quando entramos na casa, fomos recebidos com sorrisos forçados e aquele ambiente tenso, carregado de olhares rápidos e sussurros que tentavam ser discretos, mas que todos sabiam que estavam acontecendo. Eu sabia que meu lugar ali seria difícil de encontrar. Johnny, por mais que tentasse ser calmo e descontraído, estava nitidamente fora de seu território. A casa de praia de Celina não era apenas uma casa, era um símbolo do quanto ela queria mostrar aos pais e a todos que ela era a filha que deveria ser admirada, seguida e, mais do que tudo, que ela era a escolha certa. Eu sei o que você está pensando, Johnny disse enquanto caminhávamos pelos corredores, em direção ao salão onde estavam os pais dele e Celina. Eu olhei, curiosa, e ele continuou, ela fez isso para me provocar, para mostrar que tudo o que eu fiz na vida, todo o meu esforço, nunca será suficiente para ela. Para os nossos pais, ela sempre será a melhor. Eu sabia que aquilo não era só uma questão de uma casa. Era uma batalha de egos, uma guerra de quem poderia dar mais, ser mais, e, de alguma forma, tentar apagar a existência do outro. E eu, ali, não era mais apenas uma esposa em potencial.
Eu era um ponto de disputa, uma peça no jogo deles. Celina, ao nos ver, fez questão de nos receber com um sorriso exagerado. Que bom que puderam vir, disse, quase como se estivesse fazendo um favor. Espero que a casa atenda às expectativas, ela continuou, como se esperasse que nós ficássemos maravilhados com a grandiosidade daquele lugar. Eu me senti desconfortável, mas Johnny, com um sorriso, respondeu, sim, está tudo maravilhoso. Mas não se esqueça de que, para mim, o que realmente importa é o que temos juntos, como família. A resposta de Celina foi rápida e afiada. Bem, para nossa família, a definição de juntos é um pouco diferente. E, como uma adaga invisível, aquelas palavras atingiram Johnny. Ele ficou em silêncio por um momento, mas eu o vi apertando os punhos, tentando se controlar. O jantar foi um espetáculo à parte. A mesa estava repleta de pratos requintados, mas a comida parecia ser o menor dos problemas. Os sorrisos eram forçados, as conversas superficiais, como se todos estivessem tentando manter as aparências. A tensão era palpável, e eu não podia evitar de sentir que algo muito mais profundo estava acontecendo. Aquele ambiente de aparências, de disputas invisíveis e de poder disfarçado, era o que dominava cada gesto, cada olhar. Eu não sabia até onde aquilo tudo iria, mas sabia que, de alguma forma, eu teria que lutar por nós dois. Johnny tinha me escolhido, e eu o escolheria sempre, independentemente do que essa guerra familiar exigisse de nós. O amor dele era mais forte do que qualquer mansão, qualquer provocação, ou qualquer expectativa imposta por aquela família. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Eu não seria mais uma espectadora nesse jogo. Eu e Johnny seríamos a força que desafiaria aquele império construído sobre falsos elogios e disputas sem fim. A tensão naquela mesa nunca esteve tão alta. Johnny, com um olhar firme e decidido, pegou uma taça de vinho e, de repente, todos os olhares se voltaram para ele. O som do cristal tocando foi o suficiente para silenciar a conversa que corria de forma tensa até aquele momento. Ele levantou a taça, com um sorriso de confiança, mas também com uma vulnerabilidade que só eu podia perceber. Estou aqui para pedir a mão de Juliana Gray em casamento, ele disse com uma voz clara e firme, olhando diretamente para mim. Você aceita, Juliana? Foi como se o mundo tivesse parado naquele instante. Meu coração acelerou, meus pensamentos correram como um turbilhão, mas, antes que eu pudesse processar tudo, as palavras saíram de minha boca, rápidas e certeiras, sim. O simples som dessa palavra foi suficiente para mudar o rumo de tudo. Nesse momento, um estrondo de talheres caindo ao chão fez meu coração bater mais forte. Meus sogros, os mesmos que sempre tentaram afastar Johnny, que sempre o viam como uma sombra, ficaram em silêncio. Os olhos deles estavam fixos em nós, mas a raiva deles era clara como o dia. Eu pude ver o desgosto refletido em cada expressão, especialmente na de sua mãe, que olhou para nós com um olhar de reprovação. Era como se nosso amor fosse uma afronta a tudo o que eles sempre sonharam para Johnny. Johnny, imperturbável, me abraçou com força, e eu senti uma onda de alívio e felicidade. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não porque eu estava triste, mas porque finalmente sentia que, apesar de tudo, o nosso amor estava prevalecendo. Nos beijamos na frente de todos, sem dar importância para a raiva nos olhos dos outros. O momento era nosso, e nada poderia tirar isso de nós. Mas a reação dos meus sogros não demorou a aparecer. O silêncio foi quebrado pelo pai de Johnny, que, com o vinho ainda na boca, cuspiu para fora, em um gesto de incredulidade. Para que tanta pressa, filho? Ele disse, tentando esconder a irritação. Vocês são muito novos para isso. Johnny, com a mesma calma e confiança de antes, respondeu sem hesitar, não é pressa. Eu encontrei a mulher da minha vida, e não quero esperar mais um segundo para me casar com ela. Ele olhou para mim com um sorriso, e o brilho nos seus olhos fez meu coração se derreter. Eu sempre sonhei em casar na praia. Já convidei todos os nossos familiares, amigos, eles já estão a caminho. Eu olhei para ele, completamente sem palavras, com lágrimas nos olhos, enquanto a raiva de seus pais se intensificava. A mãe dele, com os olhos faiscando, disse, em tom ácido,
isso não deveria ser algo mais organizado, Johnny. Não é assim que se faz. A desaprovação dela era palpável, e, por um momento, o ar ficou pesado. Eu sabia que esse casamento não seria fácil. Estávamos prestes a nos enfrentar contra tudo e todos, contra uma família que nunca aceitou Johnny como ele é. Mas, olhando para ele, ao meu lado, sabia que não havia nada que eu quisesse mais do que isso. Ele estava disposto a lutar pelo nosso amor, e eu faria o mesmo, mesmo que significasse enfrentar tudo o que vinha pela frente. O futuro parecia incerto, mas, naquele momento, eu sabia que, juntos, Johnny e eu poderíamos enfrentar qualquer tempestade. O amor que compartilhávamos era maior que qualquer obstáculo. E, com uma lágrima de felicidade escorrendo pelo meu rosto, soube que nossa jornada estava apenas começando. E assim, como Johnny tinha plena convicção, nos casamos com toda a reprovação de sua família. Sua irmã, em particular, não aceitava que ele tivesse passado na frente dela. Mas Johnny não fazia isso como uma disputa, ele fazia isso como uma prova de amor. Ele havia encontrado em mim a paz que ele nunca teve em sua própria família. Ele preparou tudo, apesar de ter várias casas, isso nunca foi um problema para ele. Ficamos em uma das casas quando voltamos do nosso casamento, mas não conseguimos tirar a nossa lua de mel. Ele disse que em breve poderíamos, mas a empresa dele, que era de química, precisava muito dele, já que ele era o grande gênio por lá. Não poderia se afastar naquele momento, mas prometeu que, assim que tivesse uma folga, iríamos conhecer o mundo inteiro. Você vai ver o que é uma viagem surreal, ele disse. E eu, com um sorriso, respondi, claro, amor, eu espero. Fiquei na casa, que era muito linda, mais bonita do que a casa dos pais dele. Minha sogra sempre chegava e falava, nossa, que casa fabulosa. E eu, com uma pontinha de ironia, respondia, foi seu filho que tem muito bom gosto. Ali, senti que estava dando na mesma moeda. Ela, com um olhar de desdém, disse, bom gosto, não sei não. Ela não conseguia admitir. Não adianta falar que ele tem bom gosto, ele não tem mesmo, disse ela, com aquele tom que já me era familiar. Foi aí que, cansada de tantas indiretas, resolvi questionar minha sogra como nunca havia feito antes. Joguei tudo no ventilador, com a coragem que só a paciência já esgotada pode trazer. Desde que estou com Johnny, percebi o quanto vocês sempre humilharam ele. Sempre o colocaram em um pedestal, e a sua irmã. Ela sempre foi a favorita de todos vocês. Johnny foi o que mais tentou agradar vocês a vida inteira, e nunca foi tratado como merecia. Sempre foi desvalorizado. Ela me olhou, com a expressão de quem não queria ouvir a verdade, mas eu continuei, sem medo. Eu não vejo problema nenhum em ele casar comigo. O problema é de vocês, que não conseguem aceitar isso. Ela tentou me cortar, mas eu não deixei. Você entrou na família agora, minha filha. Ela sim, faz tudo o que a gente gosta. Jamais se casaria tão cedo como ele fez. Ele passou por cima de tudo, das nossas ordens e de tudo o que esperávamos dele, ela disparou. Eu, sem mais paciência, disse, e eu não vejo problema nenhum nisso. Ele está sendo feliz e fazendo o que acha certo. E eu sou a pessoa que ele escolheu. Nesse momento, Johnny entrou na sala e, com um tom tranquilo, perguntou, mamãe, tudo bem? Você gostou da casa? Minha sogra respondeu com a mesma frieza de sempre, sim, mas não está sendo bem recebida por mim. Sua esposa está me maltratando. Eu, já no limite, olhei para ela e disse, eu não estou te maltratando em momento algum, só falei a verdade. Johnny olhou para nós, percebendo que a tensão estava no auge, e disse, não precisava você se envolver, Juliana. Estou cansada dessa situação, Johnny, respondi. Eles nunca vão nos aceitar como somos. Ele suspirou, e com um gesto de paciência, disse, vamos parar por aqui, amor. Eu preparei um banquete de café da tarde para nós. Vamos relaxar, ok? Claro, amor, eu disse, já cansada de todo aquele embate. Não vou mais me envolver. Mas é que eu não aguento mais essa situação. E assim,
Mesmo tentando manter a paz, sabia que nossa luta contra os preconceitos da família de Johnny estava apenas começando. E assim, minha sogra conheceu toda aquela casa. Ela olhou para Johnny e disse: "Filho, vou para casa, mas vou precisar de uma ajuda sua. Depois que você saiu de casa, as contas estão apertadas, e preciso de um pouco da sua ajuda financeira." Johnny, com aquele coração generoso que sempre teve, respondeu: "Mãe, mas a Celina não está ajudando?" E ela disse: "O salário de Celina não é suficiente para manter as casas e as contas." Johnny, sempre disposto a ajudar, disse: "Tudo bem, mãe, eu vou ajudar." Eu, ali perto, escutando toda aquela conversa, fiquei indignada. Como Johnny podia ter um coração tão grande e generoso, disposto a ajudar aquelas pessoas que o maltratavam? Ele não conseguia ver maldade nas atitudes de sua mãe. E foi assim que ele fechou a porta da casa, e eu, sem aguentar mais, fui diretamente falar com ele. "Amor, do que sua mãe queria falar com você?" perguntei. Ele respondeu: "Minha mãe está passando por uma situação difícil. Depois que eu saí de casa, ela não está conseguindo manter as contas e a casa. Ela precisa de ajuda." Eu, mais uma vez, não consegui entender como ele podia ser tão compreensivo. "Mas a Celina está lá", disse eu, tentando justificar. "Sim, mas o salário dela é muito baixo, não dá para sustentar tudo isso", explicou ele. "E você ajudou?" perguntei, já sabendo a resposta. "Sim, porque é a minha mãe, apesar de tudo", respondeu ele, com um suspiro. Eu me calei, não tinha mais o que dizer e apenas respondi: "Ok, vamos descansar." No dia seguinte, recebemos a visita dos meus pais. Eles estavam ali para avisar que venderam a casa que Johnny havia dado para eles. Iriam se mudar para uma casa mais humilde em uma cidade distante. Foi a última vez que vi os pais de Johnny. Semanas depois, algo inesperado aconteceu. Recebemos uma visita surpresa deles. Minha sogra e meu sogro estavam na casa e, quando estavam subindo a escada, algo terrível aconteceu. Johnny escorregou e caiu, batendo com a cabeça de maneira violenta. Ele foi parar diretamente no hospital, e os médicos disseram que ele havia sofrido uma lesão cerebral grave. Eles disseram que ou ele sobreviveria, ou se tornaria um vegetal por anos, dependendo de um milagre para sair daquela situação. Naquele momento, o meu mundo desabou. Eu estava sem saber o que fazer, sem entender como tudo poderia ter dado tão errado. Quando a irmã de Johnny chegou, também ficou indignada com a situação, sem saber como reagir à gravidade do que estava acontecendo. Era como se o destino tivesse virado contra nós, e eu me vi totalmente perdida, sem saber como lidar com a dor e a incerteza que se abateu sobre nossas vidas. Quando a irmã de Johnny, Celina, chegou ao hospital, todos estávamos aguardando por notícias. O ambiente estava tenso, e eu estava com o coração apertado, não sabia o que esperar. Foi então que o médico nos chamou. Ele se dirigiu a mim: "Você é a esposa dele, não é?" Eu confirmei, e ele me pediu para acompanhá-lo. "Como está meu esposo, doutor?" perguntei, ansiosa. O doutor, com um olhar pesaroso, disse: "Eu tenho uma notícia difícil, infelizmente, Johnny não resistiu. Ele faleceu." Naquele momento, meu coração parecia parar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Comecei a gritar, desesperada, e bati no meu peito com revolta. Não era possível. Eu estava perdendo o homem da minha vida, meu amor, e tudo parecia tão irreal. Meus sogros entraram na sala nesse momento, e o doutor repetiu a notícia para eles. O silêncio tomou conta de todos nós, e a tristeza era imensa. Minha sogra, com um olhar vazio, disse que precisava voltar para casa, e meu sogro a acompanhou. Celina, ao ver a situação, também seguiu os pais. E eu fiquei ali, no hospital, esperando a liberação do corpo, sem saber o que fazer, sem forças para reagir. Como meus sogros moravam distante, não sabia se iriam participar do funeral, então pedi para que meus pais me acompanhassem. Eles estavam ao meu lado quando chegamos ao funeral, mas, naquele momento, minha saúde mental estava completamente debilitada.
Não tinha forças para me levantar ou para lidar com o que estava acontecendo. Foi então que, ao olhar para trás, vi meus sogros chegando ao funeral. Eles pareciam estranhos, com uma expressão de conquista no rosto. Começaram a exigir a empresa e a nossa casa, alegando que, por serem os pais de Johnny, tudo que ele deixou agora era deles. Eles disseram isso com um sorriso confiante, como se fosse um direito que tinham. Celina estava ao lado deles, com um olhar satisfeito, como se estivesse se regozijando com a situação. Naquele momento, eu não sabia o que pensar. A dor da perda ainda me consumia, mas agora havia algo mais, algo muito mais sombrio. Quando pensei sobre tudo o que estava acontecendo, comecei a perceber que a morte de Johnny não tinha sido um simples acidente. Algo estava muito errado, e eu sabia que precisava descobrir a verdade, não importa o quanto isso me machucasse. E foi assim que comecei a rever o vídeo do momento em que Johnny escorregou na escada. Eu tinha uma câmera, e decidi revisar o vídeo. Fiquei em choque ao ver que aquilo não tinha sido um acidente. Meus sogros haviam chutado um dos pés de Johnny, fazendo com que ele caísse. Eu não conseguia acreditar no que via. Voltei o vídeo várias vezes, achando que estava surtando, mas o que vi era claro. Eles tinham causado a morte do meu marido. Chamei meu pai e mostrei a ele o vídeo. Ele também não conseguia acreditar, mas viu a mesma coisa que eu. Não posso acreditar que foram eles que mataram seu esposo. Por qual motivo eles fariam isso? Meu pai perguntou, com uma expressão de incredulidade. Eu sabia a resposta. Por causa da fortuna, pai. Eles estão em dificuldades financeiras, e por isso mataram Johnny. E agora, a pergunta que restava era: o que fazer com essa informação? Meu pai me aconselhou a guardar a fita de vídeo e manter isso em segredo por enquanto. Eu sabia que a verdade tinha que ser revelada, mas naquele momento, minha dor e a raiva me consumiam. Quando chegamos ao funeral, eu estava completamente sem forças. Eu mal conseguia me manter de pé, e minha saúde mental estava destruída. Mas, ao olhar para trás, meus sogros estavam ali, exigindo o que achavam que era deles. Eles estavam pedindo a empresa e a nossa casa, como se Johnny fosse apenas uma peça em um jogo de poder e dinheiro. Eles não estavam ali para lamentar a perda de um filho, mas sim para reivindicar tudo o que podiam. O sorriso de confiança deles era gota d'água, e eu sabia que não podia deixar isso passar em branco. Eu tinha perdido Johnny, mas agora eu perderia também a minha dignidade se permitisse que eles fizessem o que queriam. Essa história realmente tocou em muitos sentimentos fortes, não é? Os sogros de Juliana são personagens que, inicialmente, parecem demonstrar uma grande hipocrisia e egoísmo, ao tentarem manipular e prejudicar o próprio filho por ganância. O fato de tentarem controlar e prejudicar a vida de Johnny, e até mesmo planejar a sua morte, mostra o quanto podem ser cruéis quando movidos pela obsessão por dinheiro e poder. E a forma como Juliana, apesar de toda a dor e sofrimento, consegue encontrar força para enfrentá-los e buscar justiça é realmente inspiradora. A história nos faz refletir sobre até onde algumas pessoas podem ir em busca de seus interesses, e também sobre o valor da coragem, da luta por justiça e da lealdade. Juliana mostra que, mesmo diante de traidores e adversidades, é possível se reerguer e buscar um caminho de paz. E é claro, a mensagem final de que ela seguiu em frente, longe de todas aquelas pessoas tóxicas, é uma lição importante sobre a importância de cortar laços com quem nos faz mal. Uma história cheia de suspense, reviravoltas e emoção. Se você gostou dessa história, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!